disse no início desta abordagem, hoje nós temos duas parashot numa só. Eu, nessa manhã, a primeira fala sobre o que nós lemos, né? A primeira fala sobre exatamente as mulheres que davam à luz, explicando como seria esse resguardo e a purificação de ambas, se fosse fêmea, quando fosse macho, dos seus filhos. A segunda fala sobre, e eu quero me deter, sobre a Sará, uma lepra, como foi colocado na nossa tradução português, e que todos, a maioria dos pastores, dos teólogos, a classificam como a lepra. É sim uma lepra, mas não essa lepra que nós conhecemos nos dias de hoje. Hashem usou esse malefício com um propósito. E o propósito de Hashem com esta lepra foi para que o homem, se me perdoe a expressão, se tocassem, para que o homem pudesse estar atento a tudo o que ele fala. Essa lepra, ela existia para que o homem parasse, visse seu erro e se fosse a vontade do Eterno. Porque naquela época, nos tempos bíblicos, o leproso tinha que ir ao Cohen, ao sacerdote, para ver que problema era aquele. O Cohen identificava, fazia os testes e identificava como esta lepra. E o que se tinha que fazer? O Cohen curava essa lepra? Sim ou não? Sim ou não? Não. O Cohen era médico, por acaso? O Cohen prescrevia uma bula, ou como é que chama? Uma receita? Não. Mas ele era o único, ou eles eram o único que identificava esse tipo de lepra. E só ele podia dizer, é lepra, é de Sará. E ele era o único que podia dizer, está vendo? Está, e depois dizia, ele estava o quê? Curado. Que é terror. Então, o sacerdote, o Cohen, ele estava ali para identificar esse tipo de doença, de enfermidade. E essa enfermidade foi o Eterno que dera para o homem, para aquele que professava algo e ele acabava pegando essa lepra. Vamos abrir lá em Bereshit, Gênesis,
Bereshit, capítulo 1. Vamos abrir aqui, vou ver direto. Nós faremos a leitura do primeiro e do terceiro versos. Que nos diz assim: Bereshit bara Elohim Hashamayim et ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Verso 3 desse capítulo. Vayomer Elohim Yerki Or Vayerki. E disse Hashem, e falou Hashem, haja luz, e houve luz. Oremos. Eterno Elohim, eterno Deus, que tu possas nesta hora, Senhor, esclarecermos a tua Divar Elohim, na tua palavra, o teu propósito nesta manhã. Fala-nos nesta manhã com todo o teu olhar, com todo o teu poder que há em Lua Elohim, que há no teu Espírito, Senhor. Choramos com perdão as nossas faltas, enchendo de sua angústia. Amém. O que eu acabei de ler, irmãos? O que eu acabei de dizer? Que o Eterno fizera tudo lá em Bereshit. E como é que o Eterno fez tudo, irmãos? Ele juntou um pouco de terra, um pouco de água, fez a separação ali na hora. Como é que ele fez isso, esse trem? Falou. Ele o quê? Falou. Ele disse. Presta bem atenção, irmãos. Essa paração vai falar muito profundamente com cada um de nós. Quando nós falarmos, quando nós professarmos, seja como for, seja o que for. E nós precisamos, nos dias de hoje, principalmente, prestarmos muita atenção naquilo que nós falamos, naquilo que nós proferimos, aquilo que sai da nossa boca. A palavra de Deus diz que da nossa boca sai brachá e clalá, bênção e maldição. Isso não é brincadeira, isso é sério. Porque tudo que saiu da boca de Hashem, tudo aconteceu e vai acontecer ainda. Sim ou não? Sim. Porque foi a boca do Senhor que o disse. Então o falar é muito importante, irmãos. O falar é importantíssimo. Muito importante. Tem gente que não presta atenção. Gente, eu digo, pessoas que dizem que são, digamos assim, achegados à palavra de Deus. Pessoas que dizem que estão segundo o propósito de Deus, fazendo a sua vontade, mas estão proferindo coisas que não deveriam proferir. É algo muito sério. Repito, com a nossa boca nós abençoamos, e com a nossa mesma boca, só temos uma, nós amaldiçoamos as pessoas. E muitas das vezes o fazemos sem sentirmos, inconscientemente, porque já está tão comum. É tão comum nós falarmos. Meus amados, o problema é que nós achamos que é tudo comum nos dias de hoje. Antigamente, graças a Deus, né, que hoje não acontece, Deus, né, chegar e levar tipo um Safira e o marido dela. Ananias. Hoje, só que esquecem.
que essa passagem está na Brit Hadashah, não está na antiga aliança. É mais uma prova de que o Deus da antiga aliança é o mesmo da nova aliança. O que ele dissera antes continua valendo nos dias de hoje e vai continuar valendo para todo sempre. E muitos que eu digo, aqueles que se dizem que têm intimidade com essa palavra, que são chamados de crentes, que creem em Deus, que creem em Yeshua. Porque o ímpio, aquele que está lá fora, muitas das vezes desconhecem a palavra de Deus, ouviram dizer uma vez, mas não guardaram no seu coração. Então eles não têm responsabilidade com a palavra de Deus. E que Deus tenha misericórdia de cada um deles, por isso. E que haja salvação, tempo ainda de salvação nessas vidas. Mas os que estão e que dizem ter intimidade com a palavra de Deus, conhecimento da palavra de Deus, e proferem tantas coisas ruins. Abra agora a sua Bíblia. O Evangelho de Lucas, capítulo 17. Evangelho de Lucas, capítulo 17. A partir do verso 11. E aconteceu que, indo ele, Yeshua, para Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e de Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Yeshua, Rabi, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos Kohanim, aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Até aí, por enquanto. O que aconteceu aqui, irmãos? A Bíblia está nos relatando que Yeshua havia 2 caminhos para chegar a Jerusalém. Tinha um caminho mais tranquilo, mais, digamos assim, agradável, beirando ali o rio, né? E Yeshua decidiu ir pelas montanhas, um caminho mais tortuoso, um caminho de pedregais, um caminho que se tornava difícil aquela caminhada por aquele trajeto. Isso o Senhor nos mostra. E aquele caminho ia para onde? Para onde? Jerusalém. Todos aqueles que querem ir à direção de Jerusalém passam por esse caminho. Amém ou não amém? Porque todos aqueles que estão no caminho da restauração, é esse caminho, irmãos, dificultoso, esse caminho de pedregais, esse caminho de rochas que tem à frente, você tem que ultrapassar essas rochas. É caminho de dificuldades, não é um caminho tranquilo. Muitos escolhem um caminho mais tranquilo, mas estão fazendo a vontade do Eterno.
estão agradando a Deus. As coisas de Deus não são fáceis. O caminho da restauração não é fácil. Quem me ouve e está nesse caminho sabe o que eu estou dizendo. E a Beijo e a Shalom sabe muito bem disso. Talvez se nós não estivéssemos há 23 anos fazendo Techuvá, talvez não estivéssemos passando o que nós passamos esses anos. Talvez tivéssemos um pouco melhor a nossa vista. Mas é isso que Deus queria para nós? Não, eu tenho certeza que não. É sofredor? É. Mas o caminho em direção a Jerusalém é isso mesmo. Não tem outro jeito. Yeshua disse que para segui-lo, ele disse: olha, vocês terão um caminho deleitoso, um caminho largo, um caminho de facilidade. Foi isso que ele disse? Não. No mundo tereis aflições. Então, o caminho da restauração, restaurando os princípios bíblicos e judaicos, tem sido esse caminho pelas montanhas. E o Senhor tem nos guardado. Muito bem. Ele ia com a sua comitiva, sempre uma multidão atrás de Yeshua, e passou por uma aldeia, passando por Samaria. E ali ele se depara com 10 leprosos. 10 leprosos. E eles já tinham ouvido falar, que estava vindo um rabi, um mestre, que curava. Olha só, irmão. Um rabi que curava. Um homem que curava. Eles não ouviram dizer que vinha uma entidade que estava se aproximando dali, nem um ídolo que estava se aproximando dali, mas um homem, um rabi, um mestre que curava. Esses homens estavam à margem da lei da sociedade. Eles seguiam, porque eles sabiam que eles não poderiam estar naquela situação convivendo com a sociedade. E era a obrigação deles se afastarem. Hoje, se uma pessoa pega uma doença contagiosa, ela se afasta. Ela quer mais é contaminar os outros. Olha só. Nos dias de hoje. Quantos casos nós temos aí? Quando surgiu, quantas pessoas revoltadas contaminaram muita gente. Pois bem, esses 10 homens viram, quando vinha aquela turba, e já sabiam, ali vem aquele mestre, ali vem aquele rabi que cura. E quando se aproximou mais ou menos uma boa distância, eles começaram a gritar: Rabi, tem misericórdia de nós. Interessante que aqui a Bíblia diz, né, no plural, não foi um só: tem misericórdia de mim. Não, todos disseram: Rabi, tem misericórdia de nós. Estes que estavam na mesma condenação estavam unidos. E quando nós não estamos, né, numa condenação dessa, e estamos num grupo, e quanta desunião há no meio destes. Deus está falando conosco, irmãos. Presta atenção, está falando comigo. Precisamos prestar atenção nos detalhes. Os detalhes é que vão transformar as nossas vidas para a glória de Deus. Eles estavam na mesma condenação, mas não estavam individualizados. Rabi, tem misericórdia de nós.
Yeshua, o que ele disse? Estejam todos vocês curados. Foi isso que ele disse? Não. Ele deu uma ordem, ele falou. Vão aos Kohanim. Ele disse aqui, a Bíblia fala, no original não vi. Lembra? Vão aos Kohanim que vocês vão ser curados. Não está isso lá, está a morar. Não está. Ele não disse isso. Ele disse, vão. Pois bem, vocês querem ser curados, né? Pensou ele. Querem ser curados? Vão. Ele não disse. Vão. Ele não disse que vocês querem ser curados. Ele pensou. Vão aos Kohanim. E eles foram. Meus afins. Uma coisa também eles disseram. Rabi, tenha misericórdia de nós. Quando uma pessoa fala isso, quando uma pessoa clama por isso, tenha misericórdia de nós, é porque não há nenhum recurso mais para ela, ou para eles, no caso. E eles pediram, clamaram pela misericórdia de Yeshua, o mestre, o Rabi, que curava. Porque isso chegou aos ouvidos deles. Então, Rabi, tenha misericórdia de nós. Yeshua, eles proferiram, tenha misericórdia de nós. E Yeshua proferiu, vão aos Kohanim. E eles foram. E eles obedeceram. E eles ouviram a primeira vez, vão. E eles foram. E o que houve lá, irmãos? O que aconteceu lá? Nós sabemos a história. Eles foram curados? Hein? Sim ou não? Acho que quando eles iam a caminho, eles foram purificados. Foram os Kohanim que os curaram? Sim ou não? A ordem de Yeshua já ia purificar. Presta bem atenção nos detalhes. Repito, Yeshua não disse, então vocês vão aos sacerdotes e vocês vão ser curados. Repito, ele não disse isso. Ele só disse, vão aos Kohanim. E eles foram. Será que eles perguntaram, será que nós vamos ser curados? Será? Será que eles perguntaram isso? Eu creio que não. Eles foram com emuná, eles foram com fé. Será que eles pensaram assim, poxa vida, será que a gente chegar lá, os sacerdotes vão nos curar? Sim, porque o mestre mandou nós irmos aos Kohanim. Eles não pensaram nisso. E quando eles chegaram lá, os sacerdotes, os Kohanim, viram, fizeram um teste, e eles não tinham mais nada. E eles só perceberam que eles estavam curados quando lá chegaram. Eles não viram que no caminho até chegar de Samaria até os Kohanim, eles já tinham sido curados. Tem pessoas, irmãos, que pedem a bênção, fica clamando pela bênção, e a bênção já chegou e eles não enxergaram ainda. Nós não enxergamos a brachá, a bênção. Amém ou não amém, irmãos? Amém. Receba em nome de Jesus. Creia que você já recebeu a sua brachá, porque hoje é Shabbat, hoje é dia de brachá. E por que não dizer de brachot? Creia nisso. Chega ao sacerdote, mas chegue já curado. Chegue já com a sua brachá, com a sua bênção. Pois hoje é Shabbat. Aí o que aconteceu? Estamos curados. Baruch Hashem, estamos curados. Aí um disse assim para os outros, vamos voltar, vamos agradecer ao Mestre, vamos retornar para agradecê-lo por esta brachá. Nós voltamos a ter vida, nós voltamos
demais tenham dito, mas para quê? Ele não mandou a gente vir? Não tem necessidade. Se fomos curados, ele já sabe. Mas esse um disse assim, não. Eu vivi uma vida dissoluta. Eu vivi uma vida que eu só falava coisas ruins, só falava lashon hará. Algumas linhas rabínicas dizem que esses, obviamente, messiânicos, de que esses homens ficaram assim por causa desta lepra. A maledicência do lashon hará, do falar mal. Quando nós falamos mal de alguém, nós adquirimos esse tipo de lepra espiritual. Hoje, não temos, mas adquirimos de uma certa forma. Sabe por quê? Nós ficamos doentes, até fisicamente também, porque temos falado coisas que não devíamos falar dos nossos irmãos, dos nossos favoritos, aquele que nós não conhecemos. E eu louvo o Senhor por Teshuvá, pela restauração, porque nós passamos a prestar atenção de falar mal de algum outro líder, de falar mal de uma outra pessoa que esteja fazendo a obra, ou dizendo que está fazendo a obra, e falamos mal. Quando nós fazemos lashon hará, nós matamos 3 pessoas. Primeiro, a nós. Segundo, de quem se fala. E terceiro, quem dá ouvidos. Isso é muito sério, irmãos. A pessoa, quando tem esse mal de falar lashon hará, ela contagia. Lashon hará é contagioso e contagiante, porque alguém vai falando, o outro vai ouvindo, vai concordando, aí vai aumentando e vai contagiando outras pessoas. No meio que nós estamos vivendo hoje na política, nós também precisamos nos policiar. Nós temos vários contatos, aí começam a mandar chacotas. Eu estou me policiando com relação a isso. Eu concordava, às vezes até mandava algumas chacotas daquilo que está dando tristeza nesse país, que está prejudicando a muita gente. E alguém fazia um humor e a gente mandava. Eu falei, não preciso, eu não posso fazer humor disso, eu mesmo não estou concordando com isso. Por que eu estou concordando com humor? Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando. Nós temos aqui que orar por essa nação, por este país. Nós temos os governos que nós temos pela permissão do Eterno. Nós sabemos disso. Mas a palavra de Deus diz também que o povo, quando clama, Deus ouve. Se estamos sofrendo. Deus não libertou a Israel, o povo hebreu, do Mitzrayim, do Egito. 430 anos clamando. Mas eles foram libertos e Deus os ouviu. Será que temos que levar esse tempo todo? Podemos atender? O tempo é de Deus, não é nosso. Então, este que foi, dos 10 que foi curado, disse: não, eu tenho que voltar. Eu tenho que agradecer a este que nos curou, a este que me curou. Eu tenho que estar, eu quero estar com Ele, eu quero conviver com Ele, porque eu não tinha vida, eu estava morrendo, eu estava na dor, por
causa do meu pecado. E ele me curou. Ele foi e voltou. E quando ele voltou, você já conhece a história? Não preciso ler. Qual foi a pergunta que Yeshua fez a este? Vocês lembram? Não foram 10? Não foram 10? Onde estão os outros 9? Meus amados. Tem muita gente que recebe a bênção, mas pela coisa, mas não voltam para agradecer ao Eterno. E não é só agradecer, é conviver com o Eterno, é conviver com Yeshua, é querer estar com Ele, porque com Ele está o quê? A bênção. E aconteceu com com esse homem? Você está curado, mas você também está salvo. Então presta bem atenção. 10 receberam a cura. 10 obedeceram a princípio para irem, porque não tinha outro jeito. Então eles acreditaram. Nada fazia com que eles ficassem curados. Então eles creram. Houve a necessidade de crer. Eles estavam crendo em tudo. E eles creram. Mas por isso se tornaram crentes em Yeshua? Não. Os 9 não. Só um. Interessante que Yeshua disse: ué, mas não foram 10 que foram? E só voltou um? E logo um que? Samaritano. Quem foram e são, até hoje existem os samaritanos, que não são reconhecidos por Israel. Foi uma época que Jerusalém foi ali habitada e a guerra com aqueles que, daquelas guerras todas, as mulheres que ficaram na última invasão, que vieram pessoas de fora, de outros países, e acabaram ficando ali, se procriaram. E eles acabaram ficando num lugar separado, em Samaria, ou Samária. E ali criaram uma comunidade e estão até hoje. Eles têm um outro tipo de Torá, eles têm sinagogas, as festas são diferentes das nossas, dos judeus em Israel, e lamentavelmente não são reconhecidos até hoje por Israel. E Yeshua disse: mas olha o samaritano que veio agradecer. Ele foi curado e ele foi salvo. Primeira coisa, precisamos prestar atenção no que sai da nossa boca. Precisamos tomar cuidado com o que proferimos sobre uma pessoa, seja ela quem for. Precisamos prestar atenção nas ordenanças do Eterno, para que nós não venhamos a tropeçar em nenhuma letra. Precisamos nos policiar para viver uma vida santa, uma vida kodesh diante do Eterno. Não é dizer que eu estou frequentando a sinagoga, que eu estou frequentando a Kefilá, a Kahal, que eu estou salvo. Não foram 10 os curados? Foram, mas só um reconheceu a pessoa de Yeshua. Só um veio agradecer ao Eterno
e quis caminhar com Yeshua, com aquele que o curou. E nem judeu ele era. Ele era metade judeu, mas não era judeu 100%. Meus amados, Deus nos mostra neste estudo desta manhã que devemos andar primeiro em novidade de vida, em segundo lugar reconhecendo aquilo que o Eterno tem nos falado, e em terceiro lugar policiar o que eu profiro da minha boca. A importância de proferir palavras, a importância de proferir frases. E muitos de nós não se policiam nisso. Deus dá muita importância em proferir palavras, porque tudo o que o Eterno disse aconteceu, irmãos. Ele criou o mundo. Ele proferiu a salvação. Ele proferiu a redenção em Yeshua. Ele proferiu o que aconteceria e o que acontecerá com aqueles que rejeitam a sua salvação. Só existe uma. Só um Deus. Só um Salvador. Yeshua HaMashiach. Yeshua não é Deus. Nós só cremos num Deus, que é o Pai de Yeshua. Yeshua é o que, irmãos? Na criação. Primogênito. Foi o primeiro a ser criado. E ele, juntamente com o Pai, criaram todas as coisas. E a palavra nos diz isso, nos afirma isso. Que tudo foi feito por ele e para ele. Para a glória do Deus Pai, através do seu Filho Yeshua. Alguns têm dúvidas sobre a nossa congregação, dizendo que nós somos idólatras. Quantas vezes nós vemos lá no nosso Facebook comentários de pessoas que se dizem judeus e dizem que nós somos idólatras. Nós somos idólatras. Nós só temos um Deus, que nem eles. Agora, eles têm obedecido o que o Eterno tem falado? Primeiro, não creem em Yeshua. Então nós estamos um pouquinho mais à frente deles. Para a glória de Hashem. Mas isso quer dizer alguma coisa? Metade. Porque 10 foram curados, só um voltou. Presta atenção, irmão, os meninos entraram na letra que o Eterno está usando nesta manhã. Nós podemos pensar que estamos salvos, nós podemos pensar que fomos curados, nós podemos pensar que estamos numa boa. Mas estamos querendo realmente ter nos feito andar com o Eterno através de Yeshua. Temos procurado obedecer essa palavra nas nossas vidas, porque esta palavra, ela não tem que ficar só nesse livro aqui, ó. Essa palavra tem que ficar onde, irmãos? No nosso coração. Quando ela tem sido pregada como agora está sendo. E que você possa desejar que essa palavra seja pregada na tua vida, no teu coração. E o que eu quero dizer com isso? Que eu e você temos que praticar essa palavra, esta emuná, esta fé. Dez foram curados, mas só um na íntegra foi salvo. Porque reconheceu o benefício que Hashem fez 2 vezes: a cura e a salvação. Nós precisamos reconhecer a nossa cura, a nossa libertação,
reconhecemos a nossa salvação. E como é que nós reconhecemos isso, irmãos? Quando temos vivido uma vida kadosh, uma vida santa, uma vida digna, sim, digna, diante do Eterno. Mas quer dizer que a minha vida digna, eu tenho que estar assoberbado de dinheiro, de posição financeira? Se Deus quiser, você até terá. Isso não impede de isso caminhar para a tua vida, para as nossas vidas. Mas presta atenção. A palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro, às riquezas, vai lhe trazer malefício, vai lhe trazer a perdição. Amor ao dinheiro. O dinheiro é bom, o dinheiro ajuda. Mas traz felicidade? Não, ele só ajuda. Ele contribui. Se você não só depender dele, não só dar importância a ele, mas dar importância a quem possibilitou de você tê-lo. Isso sim. Porque eu repito, mais uma vez, de novo, novamente, 10 foram curados, mas só um voltou. Só um reconheceu. Que sejamos este um que reconheceu, que foi curado, que foi liberado, e que queremos andar com o Yeshua, e queremos andar com a Torá, com a Dvar Elohim, que queremos obedecer essa palavra, que queremos amar uns aos outros, como Yeshua sempre implantou no seu mini ministério de 3 anos. Ele não trouxe coisa nova, ele trouxe tudo da Torá, porque ele é a própria Torá. Meus queridos, que Deus possa nos abençoar nesta manhã e neste dia de Shabbat. Que possamos ter absorvido essa Dvar Elohim, essa palavra, essa meditação, este shiur para as nossas vidas. E que possamos buscar qual seja a boa e agradável vontade do Senhor, que é a sua palavra nos nossos corações. O seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Hashem, Yeshua HaMashiach, Adonai, Moshiach Yahá. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Shabbat Shalom. E hoje é Shavuot. Bem